Olá, futuros servidores do Ministério Público do Estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para o minicurso sobre a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, a Lei Complementar número 57 de 2006. Você que está com esse material, ou você está assistindo aí por videoaula através da plataforma do meu site, valneioliveira.com.br, ou você está assistindo mediante podcast, né? Então, de uma forma ou de outra, ou então você está assistindo das duas formas. Por quê? Porque quem vai adquirir em podcast, se quiser, também pode adquirir em videoaula e vice-versa, né? Ah, professor, eu estou com podcast, mas quero a videoaula, que eu quero verificar o que o senhor vai escrever no quadro. Aí você me chama no meu WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873, e aí você paga uma taxa diferenciada e aí vai assistir logo, vai adquirir, ou você que tem um podcast vai adquirir a videoaula, e você que tem a videoaula vai adquirir o podcast, tá bom? Não tem problema, geralmente os alunos querem os dois, então sem problema pode adquirir os dois também. O que nós vamos trabalhar aqui na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará? Os principais tópicos, os principais temas, aqueles que eu acredito que são fortes candidatos para cair na sua prova, tá? Não irei trabalhar toda a legislação, estarei trabalhando os principais tópicos. Então, lhe aconselho a você estar com a Lei Orgânica atualizada aí do seu lado, tá? Se você recebeu o podcast, eu já enviei para você a Lei Orgânica atualizada. E se você recebeu também, se você está na plataforma, aí você baixa em PDF na plataforma a legislação atualizada, tá? Então, estamos tratando do que aqui? Vamos tratar da Lei Complementar, olha só, anote aí, Lei Complementar, número 57 de 2006, Lei Complementar número 57 de 2006, que trata do quê? Que trata justamente da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Lembrando que eu faço um convite a você, adquira também o projeto Direto ao Ponto. O que é o projeto Direto ao Ponto? São 320 questões, tá, que eu montei esse projeto Direto ao Ponto. Na verdade, são 8 módulos, abarcando aí os principais tópicos de todas as disciplinas jurídicas. Temos ali 3 módulos de direito administrativo, temos também ali dentro daquele contexto 2 módulos de direito constitucional, temos também 2 módulos de ética e legislação e um módulo de legislação estadual e legislação institucional. Cada módulo com 40 questões, e você pode adquirir direto na plataforma do meu site, no valor de R$40 cada módulo, tá? Se adquirir todos os módulos, vai ficar no valor de R$300. Pode pagar no Pix, transferência bancária, né, e assim por diante. Vou colocar aqui meu WhatsApp para você adquirir. Professor, eu estou com uma dificuldade em ética, em legislação. Aí você vai e adquire um módulo que você está tendo dificuldade, tá? Então anote aí o meu WhatsApp para você adquirir o projeto Direto ao Ponto com as QS, as chamadas questões sonhadas. Lá tem questões da banca Consulplan, questões também ali de bancas similares e outras questões elaboradas por mim. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos para o tópico número 1 sobre aí o projeto do minicurso sobre a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Anote aí o tópico número 1, disposições gerais. Professor, o que nós temos de importante sobre o tema disposições gerais? Olha só, quero logo que você coloque QS. Meus alunos sabem o que significa QS, significa o quê? Questão sonhada no artigo 1º. Na minha humilde opinião, o artigo 1º ele é forte candidato para cair na sua prova. Por que, professor, o senhor acredita que o artigo 1º é forte candidato para cair na minha prova? Porque, veja bem, o artigo 1º fala, vou até aqui esquematizar para ficar bem interessante, o artigo 1º diz o quê? O que tem de importante no artigo 1º? Olha só, ele traz a seguinte redação. O artigo 1º ele diz que o Ministério Público, olha só, é uma instituição permanente. Anote aí, o Ministério Público ele é o quê? Uma instituição permanente. Professor, na prática, o que significa o Ministério Público ser uma instituição permanente? Significa que passará os céus e a terra, mas o Ministério Público não há de passar. Em outras palavras, não tem a possibilidade do Ministério Público ser simplesmente dissolvido, acabar com o Ministério Público. Por quê, professor? Porque nós
Já sabemos, e aqui já vem uma outra informação, que o Ministério Público ele possui função essencial à Justiça. Tá? O Ministério Público ele possui função essencial à Justiça. E aí eu quero trazer já mais uma dica importante para você, que por sinal, essa dica pode cair até lá no direito constitucional. Qual é, professor? Não é só o Ministério Público que possui função essencial à Justiça. Anote aí, não é somente o Ministério Público que possui função essencial à Justiça. Anote um macete aí para você aprender quem também possui função essencial à Justiça. É o macete da dama. Isso aqui é um extra, tá? Vou colocar aqui um extra só para você marcar no seu material. Na verdade, quem exerce a função essencial à Justiça é o macete da dama. O que significa, professor, macete dama? Significa, quando era pequeno, faz tempo isso, né? Lógico. Eu não era muito bom de jogo de tabuleiro. O único jogo que eu aprendi foi a dama. Eu digo, poxa, mas por que só a dama que eu aprendi? Hoje eu entendo por que eu só aprendi a dama. Por quê? Porque eu aprendi justamente quem é função essencial à Justiça. Quem é função essencial à Justiça? A dama. O que é a dama mesmo? Defensoria Pública. Vá anotando aí, hein? Defensoria Pública, letra D, Defensoria Pública. O que seria o A, professor? Advocacia Pública. E aí, quando se lê Advocacia Pública, pense assim, o que é Advocacia Pública? O advogado do município, chamado procurador do município, né? O advogado do Estado, chamado procurador do Estado, o advogado da União, né? Então, essa é a Advocacia Pública. Olha só aqui, para a nossa prova também, o Ministério Público possui função essencial à Justiça. O Ministério Público possui função essencial à Justiça. E nós temos quem mais? A advocacia privada, ou seja, os advogados particulares, né? A advocacia privada também é função essencial à Justiça. Na sua prova pode cair só a palavra advocacia também, não tem problema. Ou advocacia particular, é a mesma ideia, tá? Então, voltando aqui para o artigo 1º, fique atento a esse tema. O Ministério Público é a instituição permanente, passará os céus e a terra, mas o Ministério Público não há de passar. Uma outra informação importante, é a função essencial à Justiça. Ainda no artigo 1º diz, tá, que ao Ministério Público ele cabe a defesa da ordem jurídica. Professor, quando fala função essencial à Justiça, nos dá a ideia de quê? Por exemplo, o Ministério Público ele é parte processual, né? Então, por exemplo, na ação penal pública, ele é o titular da ação penal pública. Então, ele é parte processual. Função essencial à Justiça. Um outro exemplo também, quando ele está ali como custos legis, ou seja, quando ele está como fiscal da lei, numa ação, por exemplo, de família, ação de alimentos ali, estamos diante do momento em que o Ministério Público está como custos legis. Em outras palavras, ele está ali como fiscal da lei, tá bom? Muito bem, muito tranquilo. Só lembrando que como a gente está gravando aqui a videoaula e também o podcast, por vezes eu vou dar uma parada ali para a gente, né, dar uma parada no podcast e continuar daqui a pouco, tá? Mas isso é rapidinho, não tem muito problema. Anote ainda aí, ao Ministério Público marque incube o quê? A defesa da ordem jurídica. Opa! Ao Ministério Público cabe também o quê? A defesa, anote aí, está no artigo 1º se você não quiser anotar, mas é importante você anotar porque fica gravado na sua mente, da ordem jurídica. Olha só, quanta importância do Ministério Público, defesa da ordem jurídica, tudo no artigo 1º, tá? E ainda o que, professor? Também defesa do quê? E do regime democrático, defesa da ordem jurídica e do quê? E do regime democrático, muito bem, e do regime democrático, perfeito até aí, e do regime democrático, muito bem. E o que mais, professor? Ainda no artigo 1º diz, tá? E também vai o que? Fazer a defesa dos interesses sociais, colocar até aqui, e dos interesses sociais, olha só, interesses sociais, vá anotando aí. E o que, professor? Interesses sociais e individuais. Aqui está a cereja do bolo. Eu vou até trocar de cor, hein? Aqui é a minha opinião que a banca vai querer mudar.
O que, professor? É interesses individuais, o quê? Anote aí, interesses individuais, vou até colocar de cor diferente, indisponíveis. Eu sonhei, e quando eu sonho cai, o examinador vai colocar, o Ministério Público, né, ele defende os interesses sociais individuais disponíveis. Não, são os interesses sociais e individuais indisponíveis. Perfeito? Vou sair um pouco aqui para você bater o print da tela. Tá aí, quem está no podcast, eu só coloquei aqui na tela as informações importantes do artigo 1º. E sem mais delongas, vamos agora para o tópico 2. Então, o tópico 1 foi disposições gerais. Temos aí o artigo 1º como disposições gerais, tá? O tópico 2, vamos trabalhar o que? Os princípios institucionais. Olha só essa importância, hein? Princípios institucionais do MP. Na minha opinião, esse tópico 2 também é forte para cair na sua prova. Professor, o que nós vamos aprender em relação aos princípios institucionais do MP? E aí eu tenho um macete para você. Eu tenho um macete para você aprender os princípios institucionais do MP. Professor, tenho. Anote logo o macete. Professor, primeiro, onde eu encontro na lei os princípios institucionais do Ministério Público? Artigo 2º, parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo único. Então, anote aí, tópico 2, princípios institucionais do MP. Princípios institucionais do MP. Princípios institucionais do MP. Professor, o que nós temos aí como princípio institucional do MP? Me dê um macete logo rápido aí para eu aprender. Anote o macete. O macete é justamente o que, professor? O macete é o macete do UII. Olha o macete, UII. Professor, o que significa esse macete do UII? É justamente os princípios institucionais do Ministério Público que estão preconizados onde? Anote aí no artigo 1º da lei, artigo 1º, parágrafo único. Artigo 1º, parágrafo único. Nós temos um macete para aprendermos o que, professor? Os princípios institucionais do Ministério Público. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Anote aí. Unidade. O que significa, em outras palavras, o Ministério Público, o princípio institucional da unidade? O Ministério Público é um só. Ele é um só. Ele não pode, de forma nenhuma, em regra, ser dividido. Tanto é que, de cara, já traz o segundo princípio institucional, que é a indivisibilidade. Olha só, muito atrelado à indivisibilidade. Tá? Então, mais uma vez, o Ministério Público é um só, por isso o princípio da unidade. Aí nós temos o princípio do quê, professor? O princípio da indivisibilidade, já sabemos o princípio da indivisibilidade. E nós temos mais o que no outro I, professor? Temos o princípio da independência funcional. Independência funcional, tá? Então, na minha humilde opinião, é forte para cair na sua prova. Professor, o que é a independência funcional? É um princípio institucional do Ministério Público em que, como o próprio nome diz, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, daqui a pouco vamos aprender que, quando falar no tema membros do Ministério Público, eu quero que fique gravado na sua mente, justamente são quem? Os promotores de justiça e os procuradores de justiça. Então, eles possuem, promotores e procuradores, e na verdade os órgãos do Ministério Público em geral, eles possuem independência funcional. Significa o quê, professor? O promotor, o procurador, quando estiver atuando, ele não pode ficar atrelado, ficar preocupado. Com o quê, professor? Ficar atrelado, ficar preocupado aí nesse contexto, em relação aí à preocupação de agir. Porque se ele estiver agindo em conformidade com a lei, conformidade com a Constituição, ele não se preocupa porque estamos falando do tema independência funcional. Perfeito? Muito bem. Como falei para vocês, estamos aqui gravando a videoaula e ao mesmo tempo podcast. Por vezes a gente vai dar uma pequena pausa para poder atualizar o podcast. Esse é o momento da pequena pausa. Já estaremos continuando aqui, ok? Vamos lá. Vamos lá, dando continuidade aqui no minicurso da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Vamos continuar agora a parte 2 do podcast e a continuação aqui na videoaula
para o tema número 3. O que seria, professor, o tema número 3 de importante para minha prova aí da Lei Complementar 57 de 2006? Anote aí. A quem se aplica? Olha só, é muito importante esse tópico 3, hein? A quem se aplica, anote aí. A quem se aplica, preste atenção, hein? A quem se aplica o que, professor? Esta Lei Complementar 57 de 2006. A quem se aplica? E a partir de agora, vou apresentar para vocês os chamados membros do Ministério Público, tá? Quando falar o termo membros do Ministério Público, fique atento que está se tratando de quem? Dos promotores de justiça e dos procuradores de justiça, tá? Então, onde é que nós obtemos essa informação? Anote aí no artigo 221. Anote, artigo 221 do que, professor? Da Lei Complementar 57 de 2006. Vamos fazer a leitura do artigo 221. Diz assim, ó, os cargos do Ministério Público terão as seguintes denominações. Então, vamos aqui apresentar para você o termo membros do Ministério Público. Então, nós temos quem como membros do Ministério Público? Temos o Procurador-Geral de Justiça, né, que para designar o chefe do Ministério Público, e nós temos aí no inciso 2, Procurador de Justiça, para designar o membro do Ministério Público de segunda instância, e o inciso 3 do artigo 221, promotor de justiça, para designar o membro do Ministério Público de primeira instância. Então, preste atenção, hein? É muito importante isso, você não pode perder essa informação, tá? Falou aqui em membros do Ministério Público, olha só, falou em membros do Ministério Público, membros do MP, do Ministério Público. O que que nós temos que ter em mente? Temos que ter em mente que nós temos os promotores de justiça e os procuradores de justiça. Os promotores de justiça são aqueles membros do Ministério Público, quer colocar aqui, ó, promotores de justiça, são os membros do Ministério Público, vou chamar aqui de promotores, tá? Sabemos que é de justiça. Eles são os membros do Ministério Público que atuam junto ao juiz de primeiro grau. Junto ao juiz de primeiro grau. Tá? Você sabe que existe lá no Poder Judiciário os juízes de primeiro grau e os juízes de segundo grau. Os juízes de segundo grau são chamados desembargadores. Então, aqueles membros do Ministério Público que atuam junto ao juiz de primeiro grau é o que fala aí no artigo 221, inciso 3. Promotor, é o promotor de justiça, tá? São os promotores de justiça. Tá? Então, falou em promotores de justiça, são justamente o quê? São aqueles membros do Ministério Público que vão atuar junto a quem? Vão atuar junto ao, justamente, vão atuar junto ali aos juízes de primeira instância. Então, mais uma vez, promotor, designar um membro de primeira instância, aqueles que atuam junto aos juízes de primeira instância. E nós temos aqui os procuradores de justiça. Procuradores de justiça são aqueles que vão atuar, né, junto ali à justiça na segunda instância. Tá? Na segunda instância. Então, vamos entender que esses procuradores de justiça vão atuar junto ao quê? Junto a quem? Vão atuar junto aos juízes, né? Aos juízes de segundo grau. Leia-se aqui, juiz de segundo grau, leia-se o quê? Leia-se aqui os desembargadores de justiça, tá? Então, mais uma vez, só para esquematizar, lembrando que tudo isso está no artigo 221. Coloque questão sonhada no artigo 221. E é importante que o artigo 221 também diz, né, que Procurador-Geral de Justiça é para designar o chefe do Ministério Público. Não esqueça, hein? Vamos aprender que o Procurador-Geral de Justiça é um importante órgão do Ministério Público, na minha opinião, um dos mais fortes candidatos para cair na sua prova, tá? E aí, olha só, promotor de justiça, lembre aqueles que atuam a nível de primeira instância da justiça, tá? A nível de primeira instância da justiça, esses são os promotores de justiça. E os procuradores de justiça são aqueles que agem a nível de segunda instância. São aqueles que agem a nível de segunda instância, leia-se, junto aos desembargadores, aos juízes de segundo grau. Tá bom? Então, muito importante você ficar atento a esse tema
aí do tópico número 3. Número 3. Vamos agora para o tópico número 4. Vamos lá, vou até sair aqui para você que está em casa bater um print da tela de forma bem tranquila no tópico 3. E você que está no podcast, né? Qualquer coisa você volta e copia aí. Na verdade, no tópico 3, a quem se aplica, nós colocamos aqui o artigo 221, a quem se aplica a Lei Complementar 57 de 2006. Vamos agora para o tópico 4. Professor, o que nós temos de importante neste tópico número 4? Já quero anotar, já quero tomar nota. Anote aí que o tópico 4 nós temos de importante justamente da autonomia do Ministério Público. Olha só, eu tenho um macete para você anotar a autonomia do Ministério Público. Mais uma vez, eu lembro a você, adquira o projeto direto ao ponto no meu site www.valneoliveira.com.br. Então, olha só, vamos para o tópico 4 da autonomia do Ministério Público. Anote aí, tópico 4, da autonomia do MP, da autonomia do Ministério Público. Professor, o que nós temos aí sobre o tema da autonomia do MP? Vamos já anotar aqui, né? Vamos dar aqui uma breve pausa aqui só para a gente encher nosso cartucho e vamos já continuar. Momento aí, vamos. Vamos continuando aí então sobre o tema da autonomia do Ministério Público. Anote o macete. Professor, onde eu vou encontrar o tema da autonomia do Ministério Público? Artigo 2º, tá? Artigo 2º da lei, você encontra aí justamente da autonomia do Ministério Público. E anote o macete. Qual é o macete, professor? É o macete da autonomia FAF. Anote aí. Autonomia FAF. O que significa, professor, o macete da autonomia FAF? Significa que o Ministério Público ele possui a autonomia financeira, o Ministério Público ele possui a autonomia, vamos já colocar aí, administrativa e também a autonomia funcional. Macete, autonomia FAF. Anote aí, autonomia financeira, tá? Autonomia financeira, autonomia administrativa, e também o Ministério Público ele possui a sua autonomia funcional, macete, autonomia FAF. Olha só, eu vou ler o artigo 2º, tá? Diz assim: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, dispondo de dotações orçamentárias próprias. Anote aí, hein? Isso é muito importante. O MP, ele possui o quê, professor? Ele possui as dotações orçamentárias próprias. Vá marcando aí na sua lei. Cabendo-lhe especialmente, coloque aí questão sonhada, dever de casa, você fazer a leitura dos incisos do artigo 2º, tá? Faça a leitura dos incisos do artigo 2º, que eu acredito que são fortes candidatos para cair na sua prova, tá? Coloque QS também no parágrafo 1º do artigo 2º. Por quê? Porque fala uma coisa um tanto quanto óbvia. O que, professor? Que o Ministério Público ele vai obedecer no plano administrativo ao quê? Aos princípios do LIMP. O princípio do LIMP, que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que rege a administração pública em geral, tá? Então, uma questão pode cair na sua prova falar: o Ministério Público, devido à sua autonomia, não é obrigado a obedecer os princípios do LIMP. Errado é sim. O parágrafo 2º diz, coloque questão sonhada também no parágrafo 2º e marque as palavras que eu vou lhe falar. As decisões do MP são fundadas em sua, já sabemos, autonomia FAF, funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais. Marque essa informação. São autoexecutáveis e de eficácia plena. Coloque questão sonhada no artigo 2º, parágrafo 2º, e mais uma vez, marque a palavra autoexecutáveis e de eficácia plena. O que a banca vai falar? As decisões do Ministério Público dependem, né, ali de anuência ou de concordância do governador do estado. Tem nada a ver, do chefe do executivo, tem nada a ver. Por ele possuir a sua autonomia FAF, funcional, administrativa e financeira, como consequência, os seus
as suas decisões são autoexecutáveis de eficácia plena. Marque ainda no parágrafo 2º que ressalvado, ou seja, tem um freio aí. Tem um freio, o que o Ministério Público, tudo bem, as suas decisões, elas são autoexecutáveis de eficácia plena, mas é ressalvado que a competência constitucional do Poder Judiciário, então, se houver um ato do Ministério Público ilegal, o Poder Judiciário irá atuar, porque o Judiciário vai julgar questões aí de ilegalidade. Também trazendo freio para o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e para o CNMP. O que é CNMP? Conselho Nacional do Ministério Público. Como pode cair na sua prova pedindo esse artigo 2º, parágrafo 2º? Devido à autonomia funcional administrativa e financeira, não há limites para o Ministério Público atuar em relação às suas decisões. Errado. Ele tem que atuar dentro da legalidade. Se não atuar na legalidade, ele pode ser freado pelo Poder Judiciário, né? Também o que, professor? Pelo próprio Tribunal de Contas, ou mesmo aí pelo CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, tá bom? Olha só, o parágrafo 3º, ainda do artigo 2º, ele fala que o Ministério Público ele vai instalar os seus órgãos de administração. Marque aí, vamos já falar já dos órgãos do Ministério Público, mas anote aí, basicamente são eles, administração, de execução e serviços auxiliares, tá? Em prédios próprios. Então, olha só, você vai ter prédio próprio, vai trabalhar em prédio próprio, você vai trabalhar nos prédios próprios do Ministério Público e também em dependências a ele destinadas do Poder Judiciário. Professor, então quer dizer, quando eu for trabalhar no interior, ali não tiver um prédio do Ministério Público, vai ter um espaço destinado lá no Poder Judiciário para o Ministério Público? Sim, e diz aí, cabendo-lhe a respectiva administração, ou seja, vai ser um espaço ali reservado dentro dos prédios do Poder Judiciário, mas a administração desse espaço reservado vai caber a quem? Ao próprio Ministério Público, tá? Olha só, o parágrafo 4º é tranquilo, ele fala aqui na construção dos fóruns, bem como nos prédios destinados para vara agrária, juizado especial similares, em que o MP tenha força de lei de exercer sua atribuição, junto ao poder, vai ser reservada em instalações adequadas. Questão sonhada no artigo 3º. Opa! Artigo 3º ele é importante, eu quero que você fique atento a esse artigo 3º. Por quê, professor? Coloque aí QS, questão sonhada. Por quê? Nós já sabemos que o Ministério Público possui a sua dotação orçamentária própria. E isso já está na cara que nós já sabemos. Só que a pergunta que não quer calar, o que é, professor? Quem é que elabora? Quem é que elabora a proposta orçamentária do Ministério Público? Pergunta número 1. A segunda pergunta, quando for elaborada essa dotação orçamentária, vai ser enviado para quem? Será que vai ser enviado direto para o Poder Legislativo ou será enviado para quem? É muito importante você colocar a questão sonhada do artigo 3º. Então, olha só, a ideia do artigo 3º é sobre a proposta orçamentária, tá? Vou colocar aqui como PO, proposta orçamentária do Ministério Público. Lógico que a proposta orçamentária do Ministério Público vai ter que estar dentro do quê, professor? Vou até colocar entre parênteses, vai estar dentro da LDO. Então, a proposta orçamentária do Ministério Público, né? A proposta orçamentária vai estar dentro da LDO. O que é LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aqui está a cereja do bolo. Qual é, professor? A proposta orçamentária do Ministério Público é elaborada pelo próprio Ministério Público, tá? E ele vai encaminhar para quem? Ele vai encaminhar justamente para o governador do Estado, tá? Então, ele vai encaminhar a proposta orçamentária para o governador do Estado e o governador do Estado vai submeter para quem? Para o Poder Legislativo. Eu sonhei, e quando eu sonho cai, que o examinador vai dizer, olha só a maldade do examinador, a proposta orçamentária do Ministério Público, que vai estar dentro dos parâmetros da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, será enviado diretamente, será submetido diretamente ao Poder Legislativo. Errado, errado. Por quê? Porque vai ser encaminhado para quem? Encaminhado para o governador do Estado, que é o chefe do Poder Executivo, e o governador do Estado, ele vai submeter a quem? Ao Poder Legislativo, tá certo? Vamos aqui dar uma parada já na segunda parte do podcast. Vamos já continuar aqui rapidinho, 10 segundos. Vamos aqui continuando na terceira parte do podcast, e você aí em casa, estamos ligando direto aí você na videoaula, né? Falamos a importância do artigo 3º última vez, só revisando o tema. Quando falar da proposta orçamentária do Ministério Público, lógico que ela vai acontecer dentro dos limites da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? E lógico, quem vai fazer é o próprio Ministério Público, porque tem autonomia financeira, funcional, administrativa.
No caso aí vai enviar para o governador do estado e o governador do estado vai enviar para o poder legislativo, vai submeter ao poder legislativo. Muito bem, tranquilos até aí. Olha só, coloque questão sonhada também o que? No parágrafo 2º do artigo 3º, que ele fala que os recursos próprios do Ministério Público não originários do Tesouro Estadual, olha só, serão recolhidos diretamente à conta do MP e vinculados aos fins no caso da instituição. O que a banca vai falar? Os recursos próprios, os recursos próprios, inclusive os originários do Tesouro Estadual, não. Os recursos próprios, aqueles que não são originários do Tesouro Estadual, serão recolhidos diretamente na conta do MP e vinculados aos fins da instituição, tá? Eu quero que coloque questão sonhada também no parágrafo 3º. Por quê, professor? Olha só, o parágrafo 3º tem um macete para você. O que é? Ele trata do seguinte tema, da fiscalização que acontece no Ministério Público. E falou na fiscalização do Ministério Público o que nós temos que ter em mente. Falou em fiscalização do Ministério Público, nós temos que ter em mente o quê, professor? Nós temos que ter em mente na fiscalização do Ministério Público que existe o macete da fiscalização, olha só, da fiscalização COFOP. Professor, o que é isso? Anote aí, né, que eu estou aqui no artigo 3º, parágrafo 3º. Existe a fiscalização COFOP, anote aí, COFOP. É como se fosse, digamos aí, um robô, tá? Vamos aí, um macete como se fosse um robô. Não existia o Robocop? Pois é, então anote que o macete aqui, o robô, se chama COFOP. Tá? Fiscalização COFOP sob os aspectos LALER. Olha só, hein? Fiscalização COFOP sob os aspectos LALER. O que seria, professor, os aspectos LALER? Coloque aí como se fosse também um robô, tá? Então temos dois robôs aí, o COFOP e o LALER. Tá? Professor, o que significa isso? Me diga logo que eu estou preocupado. Fique tranquilo, fique tranquila. Quando se fala da fiscalização COFOP, você vê isso no artigo 3º, parágrafo 3º. O que é a fiscalização COFOP? Anote aí, é fiscalização contábil, olha só, fiscalização contábil, tá? A fiscalização, o que é o O, professor? A fiscalização orçamentária. Fiscalização orçamentária. O que mais, professor? A fiscalização, como diz no artigo 3º, parágrafo 3º, financeira. Fiscalização financeira, tá? A fiscalização, o que mais, professor? A fiscalização operacional. Fiscalização operacional. E nós temos, por fim, a fiscalização, o que? Patrimonial. Fiscalização patrimonial. Macete, então, fiscalização COFOP. Fiscalização COFOP. Sob os aspectos LALER. Olha só, hein? Sob os aspectos LALER. O que significa, professor, sob os aspectos LALER? Anote aí. L vem de legalidade. L vem de legalidade, tá? A vem de quê, professor? A vem de aplicação de dotações e recursos próprios, tá? Aplicação de dotações, tá? E recursos próprios. Vou só aqui, no caso, simplificar, porque você tem acesso aí no artigo 3º, parágrafo 3º, tá? O que seria o outro L, professor? A legitimidade. Legitimidade. O que seria o E, professor? O E seria aí a economicidade, o aspecto da economicidade. E, por fim, nós temos aí também o R. O que seria o R? O R seria, dentro desse contexto, renúncia de receitas. Renúncia de receitas, tá? Então, preste bem atenção. Estamos falando do quê, professor? Da fiscalização, né, do Ministério Público sobre o COFOP e os aspectos LALER, tá? E preste atenção. Essa fiscalização, ela ocorre tanto controle interno, como também mediante controle externo. Então, olha só, hein? Essa fiscalização ela ocorre tanto no controle interno,
como no controle externo. Vamos colocar isso aqui que é importante, né? Acontece essa fiscalização tanto no controle externo, tá? Como também no controle o quê, professor? Como também no controle interno, tá? A fiscalização COFOP sobre os aspectos LALER. E aí o que nós temos que ter em mente? Temos que ter em mente que quando se trata do controle externo, quem é que faz esse controle externo? Anote aí, é o Poder Legislativo, tá? É o Poder Legislativo, leia-se aí Assembleia Legislativa. Então, o controle externo é feito pelo quê, professor? Pelo Poder Legislativo. Pelo Poder Legislativo, tá? E o controle interno, como diz aí ainda no artigo 3º, parágrafo 3º, o controle interno é instituído por ato do PGR, olha só, interessante nós entendermos isso, tá? O controle interno ele é instituído, olha só, instituído pelo quê, professor? Instituído por ato do PGR, instituído por ato do PGR. Quem é o PGR, professor? É o chamado Procurador-Geral de Justiça, instituído por ato do PGR, tá? E aprovado pelo quê, professor? Aprovado pelo Colégio de Procuradores. Aprovado pelo o quê? Aprovado pelo Colégio de Procuradores, tá? Aprovado pelo Colégio de Procuradores. Muito bem, show de bola, perfeito. Então, olha só, estamos falando do quê? Estamos falando da fiscalização do Ministério Público. Através do quê? Através do COFOP sobre os aspectos LALER. Tá? Fiscalização COFOP sobre os aspectos LALER. O que é COFOP? Fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial, sobre os aspectos LALER, legalidade, aplicação de dotações e recursos próprios, legitimidade, economicidade e renúncia de receitas. Lembrando que essa fiscalização ocorre tanto de forma externa como interna. Externo pelo Poder Legislativo e internamente, né, instituído por ato do Procurador-Geral de Justiça e aprovado pelo Colégio de Procuradores, tá bom? Vamos aqui rapidamente finalizar essa parte aqui dentro do contexto aí para quem está, né, na videoaula. Vamos finalizar essa primeira parte, podcast vamos continuar. E lembrando que, e também para quem, salvo engano, a primeira parte vai ficar disponibilizada para você no canal do YouTube, né? E quem está no canal do YouTube e quiser adquirir, basta você no meu site, está aí o link aí embaixo, www.valneoliveira.com.br, ou me chamar no WhatsApp, 919-8230-9873, que aí você pode adquirir o podcast também, se assim quiser, ou a videoaula, tá bom? Então, para quem está em casa, um abraço, né? E vamos para o segundo bloco. E para quem está no podcast, segura aí que eu vou dar um pause rapidinho. Vamos lá.